Boa noite, pessoal, tudo bem? Ícaro Alves Alcântara aqui, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com a grande nutricionista Gisela Savioli. Ela já deve estar entrando por aí eu já puxo ela para dentro da live. Hoje, dia 1º de junho de 2020, nós vamos conversar sobre vitamina D de dado. A importância dela para a saúde, no panorama da Covid, na saúde geral, o que é verdade, o que não é. Na nossa opinião, bem embasada, né? Em ciência, no dia a dia, na prática. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Aqui. Tá entrando. Segundo aqui o Instagram, agora o X dela. Oi! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, né? Tirando que o nosso programa hoje foi, olha, fiquei chateada. Mas, Ô, Gisela, mas você ainda tá tentando isso? Não, eu tô, sabe por quê? É impressionante quando a gente sabe que o programa vai ser bom, tem, assim, forças alheias que querem incomodar. Mas amanhã, se Deus quiser, vai dar certo. Você não sabe o que eu padeço, mas vai dar tudo certo. E aí, querido? Obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço você ter aceito o convite. E vamos falar, né, sobre vitamina D de dado. Mas assim, como aqui tem um público misto, público meu e público seu, vamos fazer aquelas apresentações iniciais. Primeiro você que é autoridade convidada, internacionalmente famosa, que fala francês. Isso é muito chique, né? Vai lá. Meu currículo, você quer dizer, né? Isso. Bom, eu sou nutricionista. Nutrição é minha segunda carreira, viu? Porque antes eu tive uma outra carreira muito bem sucedida e o bom de nós podermos envelhecer com qualidade é porque você pode ter até uma terceira carreira. Então isso é muito, muito, muito interessante para a gente discutir um dia. Então, aí eu acabei estudando nutrição, me encantei com a nutrição funcional e fiz pós tanto na funcional de nutrição clínica quanto na fitoterapia. E depois fui lá na fonte, né, no Instituto de Medicina Funcional, que realmente é onde a gente acaba pegando o autor dos trabalhos, né? De repente você está ali com o autor do artigo que definiu o que era epigenética. Então, o Alessio Legal. Fasano é muito legal, isso aí enriquece muito. E desde 2006, eu sou há muito tempo membro da comunidade Canção Nova, somos amigos da comunidade, meu marido e eu, e desde 2006 eu faço um trabalho voluntário, missionário para a comunidade. E o interessante é que em 2005 eu me formei em nutrição e em 2006 eu comecei essa ação. E depois de nunca lembro direito quantos anos foi, eu fui convidada também para fazer o programa da TV. Então, hoje o Mais Saúde, ele tem tanto na rádio quanto na TV, e é um programa que é para levar informações de saúde e nutrição para a nossa população, né? Porque como a nossa população, infelizmente, é carente, não só de informação, como de informação de qualidade, né? Que era o que você estava falando agora. Bom, esse é o meu currículo, né? De profissão e atendo consultório. Eu digo que metade do dia eu trabalho para Deus, a outra metade eu trabalho em consultório particular. Então, eu deixo essas atividades todas pela manhã e à tarde eu atendo consultório. É isso. Simples assim. Que top, que top. Agora eu fiquei curioso. O que foi o passado? O que é a primeira formação e o que vai ser o futuro? O que vai ser a próxima? Manda. Não, a próxima, eu acho que a próxima, Ícaro, eu sou tão apaixonada pela nutrição e tão apaixonada por tudo que nós podemos ajudar o paciente, porque antes
eu quis fazer medicina e estava me preparando para isso. Aí teve um revés financeiro na família e eu tive que falar, não, mudança de rota. E aí eu fui para uma outra área e nessa outra área eu acabei me envolvendo também com o mercado de moda. Então, eu fui, assim, uma empresária da área de moda muito bem sucedida, assim, tipo, empresária do ano pela revista Exame, capa de Uau! revista, assim, muito bom. E foi um tempo, acabou, porque o Brasil é muito complicado para, você sabe, né? Então, e quando acabou esse meu envolvimento com o mundo da moda, porque eu achei, porque foi muito interessante, na verdade. Quando eu estava nesse métier, falando em francês, quando eu estava nesse métier, eu tive o meu encontro pessoal com Deus exatamente naquele momento, entende? E eu comecei a ver umas coisas assim, porque a gente não pode ser, sabe, professar uma coisa e falar outra. Então, tinha umas coisas ali que não estavam batendo muito bem. Então, de fato, eu achei que era melhor fechar, apesar do meu marido achar isso um absurdo, né? Porque eu tinha uma empresa muito grande, eu tinha 43 funcionários, eu tinha a polícia feminina disfarçada dentro da loja, porque a gente recebia pessoas assim de altíssimo nível que estava lá no provador, de repente estava tirando tudo que é joia. Eu falei, gente, se me some uma joia aqui, eu tô perdida. Então a gente fez um Isso. trabalho muito bonito, reconhecido, mas depois, sabe quando você faz assim? Fechei o tomo 1, agora eu vou abrir o tomo 2. E foi o rock que acabou me dando uma força incrível, porque eu falei assim, ai, eu tenho vontade de fazer uma faculdade. E aí ele falou por que eu não ia estudar nutrição, né? E ele, fantástico. Aí 25 anos depois do banco de escola, né? Eu fui para a faculdade e me envolvi, fiquei apaixonada. E eu penso hoje, Ícaro, que o que eu vou fazer como uma terceira carreira, que a gente hoje tem esse luxo, vai ser dentro dessa área de saúde, viu? Porque o conhecimento não acaba, né? A gente está diante de um momento em que essa microbiota intestinal está botando tudo que é médico para pensar de novo o que nós vamos fazer com todas essas informações. Então, eu acredito que eu vá ficar nessa área da saúde, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, não pude, e acabei fazendo, sou apaixonada, né? E eu digo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sim. Então é isso. Medicina, Agora você. possivelmente, então? Oi? Você Oi? deve fazer medicina, então, possivelmente. Não, não, não. Em medicina eu não acredito, porque o Rock acha. Porque eu também vejo o seguinte, Ícaro. Repara que nós na nutrição, nós atendemos qualquer paciente. E hoje a medicina, a não ser você que é uma pessoa que está, sabe, dentro dessa visão funcional que é fantástica, a medicina está toda compartimentada, É, não é? toda. Ai, o que eu vejo colegas do rock, nossa, essa semana mesmo passada, agora nesse fim de semana, um pessoal conhecido falou assim, olha, ele tá tão desgostoso que ele comprou a fazenda do lado e agora ele virou fazendeiro. Muito médico assim. E outra coisa, Sim. médicos extraordinários dizendo assim, eu estou engessado em protocolo dentro dos hospitais. Eu não consigo fazer a medicina que eu quero. Então tá um momento assim, né? Eu não faria medicina, não. Eu faria sempre alguma coisa ligada essa busca de conhecimento cada vez mais. Alguma coisa, eu penso nessa linha, mas vamos ver, né? Ok. O futuro dirá. E você, conta Vai. pra gente. Bom, eu sou médico formado há 20 anos pela UNB. Eu quase fui para o direito. E aí, no dia de marcar o xizinho,
porque os meus testes vocacionais sempre deram muito altos para medicina e direito, todos. Olha, Então eu olha. fui para marcar o que eu ia fazer na vida. Todo mundo marcou no primeiro vestibular da vida e eu estava sentado lá e graças a Deus era um bom aluno, bem visto até no cursinho. O pessoal, bora aí, Ícaro, marca logo, qual é a dúvida? E aí veio o anjinho na cabeça e falou medicina. E aí eu sou muito feliz na minha área, mas assim, muito feliz, mas com esse quê investigativo que o direito tem muito, né? De achar as coisas ali por trás da base e tudo. E você falou uma coisa bem interessante. Eu faço ortomolecular, né? Que é uma abordagem em medicina, não é uma especialidade, só para deixar claro para o conselho depois não encher meu saco pela live, né? Exatamente. Eu sou homeopata, tenho 7 livros publicados sobre hábitos saudáveis de vida, que na minha opinião, como a gente estava conversando mais cedo, são a base não divulgada da saúde. Verdade. Sabe? E aí, quando você falou agora há pouco, estão descobrindo agora a microbiota e como ela afeta tudo. Eu te digo que a medicina voltou a descobrir o micro, não só a microbiota, o micro. Por quê? A gente só aprende a valorizar o micro na medicina, basicamente, no segundo, terceiro e quarto semestres, que é Bioquímica e Biofísica 1, Bioquímica e Biofísica 2, Patologia e Microbiologia. Depois, o médico, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas eu acho que você vai concordar comigo, ele vira aquele cara no centro de um monte de interesse que é assim, descubra o nome da doença e distribua para químio, para rádio, para órtese, para cirurgia ou para algum protocolo de tratamento. Ponto. Você não tem que pensar muito. Você vai seguir um protocolo. O Roque, né? fala exatamente isso, que a Faculdade de Medicina hoje, porque ele é do tempo da medicina assim romântica, sabe? Aquela coisa toda. E ele fala que hoje o médico ele aprende a dar remédio para aquela doença. Que é só isso, entendeu? E ponto, né? E a gente estava falando do Dr. Coimbra, né? Por isso que surgiu a nossa conversa. Ele tem uma trajetória interessantíssima, porque realmente ele quis sair dessa zona de conforto para ir fazer o que ele queria. E ele tá aí salvando vidas, impressionante. Você sabe que enquanto eu estou fazendo os lives com ele, o que tem de gente falando que a esclerose múltipla passou assim, digamos, pode não ter curado, mas estacionou e a pessoa está com uma vida maravilhosa, entendeu? Podendo viver. Porque tem muita coisa que não tem cura, né, Ícaro? Mas tem controle. E essa é a frase que eu aprendi com o nosso querido Enryo Kigami, né? Então, e é impressionante o trabalho que ele desempenha e a generosidade. Você sabe que ele recebe médicos de todo o Brasil e ensina o bendito lá do protocolo, chamado Protocolo Coimbra, né? Gratuitamente, porque o que ele quer é disseminar a informação. Que é o que a gente está fazendo aqui, né, Ícaro? A gente quer isso. Disseminar informação de qualidade, e é a nossa missão, né? Sim. É bem pelo lado da missão mesmo. Afinal de contas, Deus não joga dados. Então, se você largou um negócio de modo extremamente bem sucedido por uma coisa ou outra que apareceu, era mais ou menos Deus dizendo: ei, eu tenho outra coisa para você, que bom que você se conformou e está feliz. Comigo também foi a mesma coisa, depois que eu tomei os tiros e vi que eu ia para um lado e ele falou: ei, é aqui que eu te quero, e sou muito feliz com isso, sabe? Olha, mas você sabe que pessoas como você são aquelas que seriam, se você tivesse escolhido direito, você seria um baita advogado, entende? A gente percebe que são pessoas que o que vão fazer bem feito e vão se destacar, né? Então, é que nem o Pelé, ele tinha índice de Olimpíada nos 100 metros rasos, danado. Então, o cara fosse ser o que ele quisesse, ele ia dar certo. Então, tem pessoas que são realmente predestinadas, né? Eu acho que tem a questão do espírito, mas tem a questão também do mindset, né? De você falar: pai, eis-me aqui para o que você colocar na minha frente, porque eu sei que você vai me sustentar se apareceu para eu destrinchar. O Cícero, na minha opinião,
Eu fiz a minha monografia de conclusão de curso da ortomolecular em 2009 sobre vitamina D de dado. Ele Olha, foi que uma das... máximo. Pois é, você me sugeriu esse tema, a gente estava conversando, você nem sabia disso, mas a minha pós, o meu trabalho de pós foi em vitamina D de dado. E o Cícero, ele já passou por... Ele deve ter contado isso, ele já passou por tanto problema, tanta gente processando, ou falando mal, ou dizendo que é picareta, simplesmente porque foram atingidas na sua zona de conforto, porque ele é um gênio do bem. Ele é um gênio do bem. O Cícero até ficou defensivo pra caramba, até mais defensivo do que ele era 10 anos atrás, pelo tanto de porrada que tomou, porque nesse mundo o pessoal joga pedra em árvore que dá fruto. Mas a história já está fazendo justiça ao Cícero e vai fazer mais ainda, porque a contribuição dele, ela é planetária. A contribuição dele é mundial. É isso sabe? mesmo. Eu quero muito ainda ir estudar com ele em São Paulo e fazer uma live com ele. Eu não tenho os contatos com ele, depois eu vou te perturbar para ver se você conversa com ele, se ele permite, Claro. né? Mas, Lógico. inclusive, um contato em comum uma vez no Face, Gisela falou assim: doutor Ícaro, por que você não faz o curso dele para aplicar o protocolo Coimbra? Aí me colocou numa sala junto com a esposa dele. E aí, a gente conversou, pelo menos me disseram que seria a esposa dele. E eu sugeri que o protocolo fosse junto a melhores, bons hábitos de vida, mais foco. E uma modulação hormonal junto. Só que a conversa não evoluiu. Acontece. Porque o protocolo Coimbra é excelente na lida com o que roda a vitamina D e o micromundo que ela cria. Mas eu acho que faltam duas coisas para botar junto, que é otimizar os hábitos de vida, fazer o paciente entender o quanto eles são mega importantes, que eu sei que o protocolo fala, tá? Não me leve a mal, eu sei que fala. Mas deveria dar mais foco, sabe, Gisela? E o outro foco vá otimizar seus hormônios, né? Ah, bom. E você sabe que eu parei um pouco de discutir com ele, porque ele acha que o paciente já tem tanto estresse para retirar o laticínio, que ele nem abre um espaço desse tamanho para falar do glúten. E essa é a nossa maior diferença. Porém, ainda vou pegar ele de jeito, sabe por quê? A gente estava vendo que o melhoramento da farinha que eles colocam, eu agora até esqueci o nome, um produto que faz um down regulation com a vitamina D. Então eu falei, vou pegar ele no contrapé, porque aí eu vou falar para ele que não pode usar o trigo, porque o trigo abaixa a vitamina D. Mas excelente. Esse é o único senão. E aí eu fiquei, bom, é a zona de estresse? Espera aí, eu vou me armar melhor para depois conversar com ele pessoalmente. Mas posso te dar outros argumentos? Tá? Claro. Deixa eu te dar outro para você conversar com ele. Primeiro, deixa eu só responder uma pessoa que postou aqui. Por favor. CamiP79. O protocolo super fala de gerenciamento do estilo de vida e ela citou gerenciamento de estresse, comer verduras e legumes. CamiP, deixa eu te explicar. Hábitos saudáveis de vida são muito mais do que isso. Deixa eu te explicar o que são hábitos saudáveis de vida. É botar o paciente para tomar água direito, de hora em hora, regularmente. Olha aí a Gisela tomando, ó. Nada acontece por acaso. Segundo, é comer direito. E comer direito é um mundo de coisas. Por exemplo, os argumentos. Os intestinos inflamados vão fazer um esgotamento da vitamina D muito precocemente, porque a inflamação esgota ela. A gente sabe disso. E a vitamina D precisa ser ativada. E a inflamação prejudica a ativação da vitamina D. Só por esses dois lados você já pode convencê-lo do glúten. Só sugerindo. Né? Que mais de hábitos saudáveis de vida? Hábito de vida é respirar fundo, pelo menos 3 vezes a cada hora. É tomar consciência que a gente consegue ficar semanas sem comer. Dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. É Deus dizendo, gente, o básico é respirar. Né, Gisela? É respirar, a gente não respira. Não. E você sabe que foi tão engraçado, porque uma vez eu cheguei do IFM, toda me achando, né? Porque eu aprendi uma respiração chamada 478. Aí eu cheguei aqui... sim, os platôs, né? Eu falei, amor, é o seguinte, tá? É assim, inspira em 4, segura em 7 e solta em 8. Faz isso 4 vezes, então, em 1 minuto e 20, você
reequilibra o simpático com o parasimpático, né? Aí ele chegou para mim assim, ih, você está muito atrasada. Eu falei, por quê? Porque Nossa Senhora, na oração do terço, já fez isso há muito tempo. E olha, foi sensacional, mas respirar é tudo. Inclusive, você vê, hoje com todo esse progresso no mindfulness e meditação, a respiração é tudo. Então, É respirar tudo. é vida. É vida. Agora, uma coisa que eu reclamo muito com os pacientes, mastiga. 30 vezes pelo menos. Gente, a gente precisa Sim. produzir saliva. Saliva é importantíssimo, até para você recuperar depois todo o epitélio intestinal. É isso que você fala, são pequenas coisas, pequenos Aí é que tá. detalhes. São grandes coisas em termos de resultados, mas muito pequenas para você fazer e a gente não dá atenção. Eu já te disse Exato. isso na outra live, mas como a audiência pode ter mudado, eu vou dizer de novo. Um Uhum. cara que é bambambam bam, bam na área dele do Brasil, não vou citar o nome por questões éticas. Eu cheguei num curso dele e na hora que eu levantei a mão, ele já me chamou pelo nome lá e falou, fala. Como que já quem diz, Ai, eu sei o que ele vai falar. Aí eu peguei e falei assim, escuta, eu tô sentindo aqui uma dificuldade de ver que tudo isso que você está falando é importante. Os hormônios, a modulação, as vitaminas e minerais que servem de cofator. Mas eu não vi você falando ainda de água, comida, exercício, sono, respiração, gerenciamento de estresse, sol. Ah, mas isso aí são commodities. Isso aí eu falei, me desculpa, você pode escrever você pode me dizer o que são commodities? Ele falou, isso aí já vai na apostila para o paciente e todo mundo já sabe. Não, meu filho, o que você não fala como profissional de saúde, o paciente não foca, né? A minha falando, às briga, vezes, Gisela, falando, ele às vezes, esqueci, é verdade, a senhora falou na última consulta. Então, imagina ainda, colocando só na apostila, você exato. tem razão. Gente, pelo amor de Deus, enquanto o profissional de saúde achar que o que é óbvio para ele também é óbvio para o paciente, esse profissional está entregando o paciente a protocolos. E quando falhar Exato. algo, ele vai botar a culpa na substância, mas pode ser a falta da base, né? Exato, exato. E você veja a pergunta sobre o estresse. Gente, gerenciar estresse, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque, por exemplo, você falou várias coisas, mas quando você está naquele estresse de luta-fuga 24 horas por dia, porque eu conto a história do homem paleolítico, porque, gente, estresse engorda, é uma das minhas frases para atrair a atenção da mulher. Então, eu fico lá naquele teatrinho de homem paleolítico, etc., que foi lá, matou o leão, comeu o leão, e depois foi para a bendita da caverna descansar. Aí eu olho para a criatura e falo, quantos leões você mata por dia? Quantos você deixa Exato. amarrados para o dia seguinte, quando não leva um para você dormir em casa? E aí a criatura não sabe por que a bendita da serotonina dela está no pé, e se está baixa a serotonina, porque eu falo, criatura, cortisol é antagônico à serotonina. Então, se botou o cortisol lá em cima, a serotonina espanou. E numa dessa, cadê o precursor para atravessar a barreira hematoencefálica e fazer a serotonina que nós precisamos no cérebro? Para fazer o quê? Para a gente ter melatonina, para ter um bom sono. Então, olha só, o estresse, não respiro direito, detono a serotonina. Quer dizer, é uma cadeia. E que quando a gente começa a fazer, tudo melhora, né? Então, isso é muito... Porque aí a criatura fala assim, eu não sei porque que eu tenho vontade de comer doce às 5 da tarde. Eu falo, que seu organismo está desesperado por um pouquinho de serotonina no cérebro, porque precisa de melatonina. A melatonina é um dos maiores antioxidantes que o corpo produz, né, Ícaro? E você vê esse povo Sim. todo com fibromialgia, cadê sono bom? Aquele sono recuperador, né? Aquele que você faz assim, como eu dormi gostoso. Então, é uma coisa atrás da outra. E muito importante, porque esse estresse não vai melhorar se a pessoa não está olhando um copo pela metade como meio cheio. Está olhando sempre meio vazio. Se bem que ele está sempre meio cheio, né? E ela não tem resiliência.
para poder enfrentar aquele momento. Eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções, né? Então, você agir da forma correta, dando o peso correto à situação, falando do jeito certo com a pessoa certa na hora certa, isso é nutriente. Então, tudo ligado, né? Aí a pessoa não sabe por quê que, em vez de descascar, tá desembalando e tá tudo complicado na vida dela. Sem contar que o mesmo açúcar que é importante para poder dar um restinho de serotonina e alguém na miséria precisa disso várias vezes por dia e vira um viciado, o mesmo açúcar aumenta a sua liberação de dopamina e quando você não tiver açúcar por perto, você vai cair num vício, você vai cair no jogo, você vai cair alguns caem no pornô, caem em alguma compulsão. Por quê? Isso. Porque é a busca por dopamina. E mais, você pode cair na busca por endorfina. Aí vem as drogas, aí vem os comportamentos de endorfina, que também a glicose dá. Ou você pode cair na busca por outros neurotransmissores, como a noradrenalina, que indiretamente a glicose dá. Aí você fala, meu Deus, a glicose dá tudo isso? Dá. O problema é que a glicose aumenta a insulina, o que aumenta o cortisol, e isso te mata com o tempo. E se a glicose não virasse gordura no corpo quando você consome em excesso, não seria um sinal dizendo para você, meu filho, eu te fiz para comer muito mais gordura do que carboidrato, em geral. Não é que a glicose está proibida, é que o excesso está matando a sociedade ocidental, né? Agora, Carol, você sabe que, de repente, eu falo assim, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então, por exemplo, vamos lá. O que é proteína? Aí todo mundo já sabe, é carne, nananana, alguns ainda colocam os vegetais. Aí depois, e gordura? O azeite, o óleo, eu falo assim, e carboidrato? O pão, o macarrão. Acabou? E onde eu ponho legumes, tem muito mais. Gente, é carboidrato. É esse o carboidrato que a gente precisa. E as pessoas não, né? Mas é carboidrato? É. Então, fica aquela coisa assim, super mega interessante. Agora, você falou uma coisa muito bacana. Por exemplo, esse vício por endorfina, né? E o vício, gente, porque, olha, aquela molécula que a gente não quebra do glúten, e eu não sei se vocês já assistiram, eu não sei se você assistiu também, aquele documentário A Verdade sobre o Trigo. Muito interessante, sim, porque mostra o que fizeram com o trigo pan-americano, porque na Europa, lá é tão assim que não deixam entrar nada, mesmo que não seja até... Outro dia um chefe aqui estava falando, imagina, eu fui falar de tal produto lá na minha vila, disseram assim, mas é cultivado, eles querem pegar o que dá assim no campo, livremente, né? O nativo, né? Então, olha a categoria. E uma coisa muito interessante, e aí esse glúten não tem criatura que consiga quebrar direito. E aí, como eles conseguiram justamente fazer para essa molécula do glúten ser tão forte, eles conseguiram colocar uma prolamina. Gente, aquilo não está assim na natureza para a gente comer. E outra coisa também, gente, não tem glúten na natureza, Deus não fez. Você tem, sim, o glúten quando você pega o trigo, refina, farinha, né? Porque glúten mesmo não tem. E nisso, o que acontece? Tem lá um bendito de uma sequência proteica que a gente não quebra. A sequência proteica da caseína, que nós também não quebramos, porque a caseína do leite humano é 18%, a caseína da vaca é 82%, só o bezerrinho lá para quebrar, não é que as duas são parecidas entre si e parecidas com as nossas endorfinas. Então, as duas têm passagem livre pela barreira hematoencefálica e quando as bonitinhas se instalam nos receptores, dão prazer. Por isso que esse povo tem tanta dificuldade, né, Ícaro, de se livrar de umas coisas em relação ao meu leitinho antes de dormir. Nossa, se olhar um executivo de 50 anos, com aquele terno chiquérrimo, aquela gravata Hermès, vai dizer assim,
senhora vai tirar o meu leitinho antes de dormir? É, Ficam igual uma assim, criança, né? interessantíssimo. Mas olha, o corpo humano é muito lindo, né? E ele se recupera muito rápido, né, Ícaro? Isso. E, gente, ela falou muito bem do mecanismo bioquímico, que eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: a maior parte do sistema imunológico está na parede dos intestinos. Toda vez que uma sequência proteica mal quebrada atravessar a força a parede dos intestinos, como a do glúten, que elas estupram a parede intestinal. Estupram, Perfeito, sabe? Quando perfeito. ela cair na lâmina de tecido imunológico subjacente, ela vai gerar uma resposta imunológica. Então, parte vai caminhar para o cérebro, levando anticorpos consigo. E recentemente a Nature publicou que um dos sistemas imunológicos, que é o óbvio, o que eu vou falar agora, mas a Nature publicou em 2017, se eu não me engano. Um dos sistemas imunológicos mais fortes e mais ready, prontos para lidar com qualquer coisa, é do sistema nervoso. Então, quando essa sequência proteica chegar lá, similar à endorfina, ligando nos receptores opioides, fazendo a pessoa ficar doidona para comer de novo glúten, ela ainda vai atrair o sistema imunológico e daqui a pouquinho as células da glia cerebrais estão destruindo o cérebro da pessoa enquanto ela se intoxica pelo prazer dela. Isso é muito grave. Muito grave. E outra, o sistema imunológico, o que está querendo fazer? Uma limpeza ali, querendo tirar aquilo que Sim. parece, mas não é. O que é a depressão? Não é uma doença inflamatória do cérebro? Então, gente, olha uma coisa convergendo com a outra. Por isso que, no começo, quando porque a retirada de glúten na minha vida e, assim, na vida dos meus, que eu digo, então, do consultório também, nem vá para negociar, porque é o mesmo que cheirar cocaína para mim. Outro dia, uma Para mim paciente também. falou assim: será que eu não deveria comer um pouquinho enquanto eu estou grávida? Porque assim meu filho se sensibiliza, e aí na vida, depois, quando ele nascer, quando ele tiver contato. Eu falei assim: você vai fazer isso com cocaína? Você vai cheirar para o seu filho ter contato? Gente, não presta. E olha, Ícaro, você falou uma palavra maravilhosa. É um estupro no intestino quando aquele glúten chega lá. Sim. Ele sai arrebentando e vai passando. Só que tem um detalhe, gente. Ele não vai sozinho. É como se fosse uma ambulância que está pedindo espaço. Zzz, né? E atrás sempre tem gente, né? Pegando a fila da ambulância. Que aí é a Exato. gasolina. E são os pedaços das membranas, que são os LPS, que são altamente pró-inflamatórios, que aí a gente tem... Aí fica aquela inflamação sistêmica e é aquela coisa do você jogando gasolina na fogueira, né? Querendo apagar. Exato. Mas olha... E sobre o glúten, Gisela? Pode falar. Pode falar. Não, você, por favor. Sobre glúten... Você ia falar. A sua conexão, ela tá oscilando toda hora. Não sei se o pessoal tá ouvindo direitinho. Tá. Tá oscilando toda hora. E, eu vou falar inclusive, mais devagar. Não. Eu acho que não é isso, não. Talvez a gente tenha que te reconectar, mas eu vou olhar aqui. Se travar pesado, eu te falo, tá? Tudo bem. Sobre o glúten, eu falo para os meus pacientes o seguinte: Sócrates envenenou-se com uma microdose de cicuta. E não significa que se você tomar uma microdose de cicuta por dia, você vai ficar imune a ela. Então, cuidado com as microdoses. O que faz mal, vai fazer mal em qualquer dose. Mas olha, antes que a gente vá para saúde intestinal e saúde cerebral, a gente tem que marcar outra live sobre isso depois. Né? Vamos marcar depois? Eu te lembro, tá? Pode deixar. Vamos falar sobre a vitamina D de dado? Porque senão o povo vai falar: uai, eu comprei gato por lebre, eu gosto dos dois, mas cadê a vitamina D? Né? Eu sugeri, nem sabia desse detalhe enfim, do seu documento que você fez. Foi de uma pós que você fez? Foi um TCC, alguma coisa assim? Foi o TCC da pós de ortomolecular. Ah, legal. E você fez lá no Efraim, na FAPS? Eu fiz pela Fisicursos com o Walter Tahan, com o Arthur Lemos, aqui em Brasília mesmo.
sabe? Arthur Eu Leandro. escrevi junto com Não, uma nutricionista muito competente, a Cristiane Sprícigo. Muito boa. não conheço. E eu não sabia desse detalhe. Agora, uma coisa que ficou muito clara logo que eu comecei a entrevistar muito o Dr. Coimbra, e eu gostaria de deixar a minha experiência clínica, lembrando que nutricionista não pode dar essas doses nem de manutenção. A gente está naquela pobreza de 600 microgramas por dia, né? Mas Deus é muito bom e fez assim, eu ser casada com um médico, e aí eu consigo atingir o que é o comentário dele, que desde o começo ele falou, mulher grávida tem que tomar 10 mil unidades internacionais de vitamina D todos os dias. Olha, é impressionante aquela criança que é gerada nesse ambiente. Eu lembro tanto de uma paciente minha que morava, aliás, ela mora bem assim no lado do Brasil, que é fronteira lá em cima com algum país lá da América do Sul. E, assim, um mês antes do que eu estava prevendo que ela ia ter o bebê, eu liguei para ela, né? Aliás, a gente marcou uma consulta e eu perguntei quando é que você vai, quando é que está marcada, mais ou menos, para você ir para a cidade, né? Aí ela disse assim, nossa, você não sabe. A minha ginecologista, ela acha que ela errou a data do bebê. Porque ela foi fazer o ultrassom e o bebê está 2 semanas adiantado morfologicamente. Então, eu estou indo assim, amanhã. O bebê nasceu a termo, perfeito. Gente, eu até postei no meu Instagram. Gente, a foto daquele nenê recém-nascido, tal, bonitinho. Sabe aquela foto que põe o bebê aqui e a mãe aqui e dá um sorriso? Uhum. Gente, é uma criança madura, bem feita. E isso foi uma coisa que o Dr. Coimbra mostrou demais. O quanto essas crianças são melhor desenvolvidas. Por exemplo, você põe de bruço, ela já levanta a cabeça. É algo extraordinário. São É crianças verdade. realmente com outro desempenho. E eu lembro que a gente fez um programa por uma geração mais saudável, que ele dizia assim, gente, para a gente mudar o Brasil, tem que ser na próxima geração. Então, vamos cuidar da próxima geração para eles Isso. poderem nos dar um Brasil melhor. E aí a gente fez, e ele comentando da vitamina D. Então, gente, isso é algo que, por favor, levem assim para o coração. Porque eu realmente vi coisas extraordinárias e a gente troca de vez em quando uns vídeos dessas crianças. É impressionante. É impressionante, gente. 10 mil unidades internacionais de vitamina D por dia. A gente não pode prescrever, é prescrição médica, mas você pode ir lá no iHerb, né, que é um site, e comprar um pote baratíssimo, com, sei lá, 300 cápsulas, 360 cápsulas de vitamina D, com 10 mil unidades internacionais. Então, Exatamente. Quem quer faz, né? Nem me fale. Uma outra coisa que eu achei muito interessante ele mostrou um gráfico de um artigo publicado agora sobre como é que foi a mortalidade da Covid-19 na Indonésia. E eles contabilizando a vitamina D do paciente. Então, conforme a vitamina D era maior, a curva ia fazendo assim. E daí ele comentou uma coisa muito interessante, porque aqui em São Paulo nós estamos num pico grande enfim, estamos num dos maiores picos. E aí resolveram que vão flexibilizar. Vamos ver como é que vai Até ser que isso. enfim, né? Mas acontece que prenderam a gente com um resultado bem menor e agora que está tão alto, eles querem soltar. É muito É estranho. verdade. Mas aí ele falou uma coisa interessante que eu não tinha entendido, na verdade. Porque quando você faz a dose de manutenção, que é
10 mil unidades internacionais para uma pessoa de 50 quilos, 15 mil para uma pessoa de 75 e acima, perto de 100 quilos, 20 mil, né? Que é a dose fisiológica. Porque se você deita 15 minutos no sol, uma pele jovem, com pouca roupa, naquele horário que dermatologista não quer que a gente vá para o sol, você sintetiza em torno de 20 mil unidades internacionais. Então, se o corpo fabrica, é fisiológico. Ok. Mas aí ele falou uma coisa muito interessante, porque o grande problema agora é que, primeiro, nós estamos vindo, né, Ícaro, de um período de isolamento dentro de casa e muita gente mora em apartamento. Então, nós estamos há 2 meses sem pegar um raio de sol. E aí, de repente, você está com os níveis que todo mundo já está 9 entre 10 tem vitamina D inadequada. Então, de repente, você vai se expor numa situação dessas. Aí ele falou uma coisa que eu tomei um susto, mas tem tanta lógica. Ele disse assim, olha, o que fazer? Tem que tomar uma dose de ataque. Só que a dose de ataque que ele falou, eu caí da cadeira, era 600 mil unidades internacionais. Mas tudo isso está bem documentado. Porque isso é que vai fazer, em 2 dias, a vitamina D do paciente subir rapidamente. Porque senão, durante 2 meses, aquele paciente que está com níveis baixos e vai tomando a dose, né, de manutenção, ele 2 meses fica à mercê de poder se contaminar. Então, o que ele falou? Baseado nos exames todos que são feitos, dá essa dose de 600 mil, aí espera 20 dias, que é quando ela vai começar a ter um pico caindo em volta de 60, e aí dá as doses de manutenção. Isso eu achei muito interessante, não conhecia, e tem muita lógica, né? Porque ficar esperando 2 meses, a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, é tanta coisa para falar, o pessoal foi colocando tantas ponderações aí nos comentários sobre vitamina D, que aí eu fixei aí o comentário icaro.med.br/vitamina D, por quê? Esse é o meu texto principal, que está aberto aqui até na minha frente, sobre vitamina D, e que manda também para os vídeos e tudo, para o material que está no YouTube meu sobre vitamina D. Deixa eu só falar umas coisas em geral, porque senão pode ser que sobre, que falte para as pessoas que estão perguntando dose e tudo. Primeiro, a maioria das pessoas, como a Gisela bem falou, tem carência de vitamina D de dado, tá bom? Não é porque o Brasil é um país tropical que as pessoas se expõem ao sol bem ou direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pele tem que estar saudável para você fabricar vitamina D direito. E a maioria das pessoas não tem pele saudável porque toma pouca água, ou come mal, e aí não fabrica gordura direito na pele, ou fuma, ou não come proteínas direito, ou não mastiga direito, ou não absorve nutrientes direito. E aí a pele não vai conseguir sintetizar provitamina D adequadamente do sol. Tá? O que mais? Os exames, normalmente vem escrito lá, depois que o Colégio de Patologia assim, interveio, Gisele, eles vieram dizer que devia mudar o limite de normalidade para 20 nanogramas por ml. Isso é absurdo. O ideal da vitamina D é de 50 a 120 nanogramas por ml, sendo que o mediano de 60 a 80 é que é considerado o ideal seguro. Só que quando você fala isso para a maioria dos médicos e colegas, é um absurdo. Nessa situação vai calcificar tudo. Não, gente. Porque você nunca vai dar só vitamina D, né, Gisela? Exato. Você vai dar K2, MK7, MK4, magnésio, né? Você vai dar atividade física, porque senão o paciente não vai botar o cálcio no lugar certo. Você vai ver os níveis de estradiol e testosterona do paciente, senão ele não coloca no lugar certo. Você vai dar água junto, que é o veículo de remoção de qualquer excesso e de distribuição de conteúdo pelo corpo. Então, gente, é um conjunto de coisas que eu explico nesse link que eu fixei para vocês. Tá? Gisela, você tá escutando a gente? Eu tô olhando você, tá dando, acho que aquela
aquela travada que deu, você achou que estava dando comigo. Você estava indo super bem, não tinha assistido nenhuma travada. Agora que você foi falar disso, travou, mas agora não travou mais. Mas só do vídeo, né? Pois é. É. Aí, deixa eu falar um pouco a mais para vocês. Vocês perguntaram qual a dose dá para o paciente. Eu não uso o ataque do Cícero, porque 600 mil unidades na cabeça de vários pacientes, psicologicamente, podem ficar inseguros. E aí, se ele tiver qualquer coisa nessas semanas, depois que ele tomar 600 mil, ele bota a culpa nas 600 mil e elas não têm essa culpa. Com certeza. Não é, Gisela? Você tem toda a razão. Eu chego a usar 30 mil para os meus pacientes por 2 a 3 meses e depois vou diminuindo a dose. E já tirei paciente, tirei não, né? Tiramos o paciente, Deus e eu ajudando, né? Isso. Paciente com 18, paciente com 15, sabe? Paciente com 25, mas tem que ter um acompanhamento. Aí tem gente que pergunta, qual a dose que eu vou dar para o meu filho? Gente, tem que saber o metabolismo da pessoa, o grau nutricional da pessoa, tem que dar uma olhada nos exames, tem que ter o nível de base, sabe? E o ideal ainda é saber se a pessoa vai conseguir tanto sintetizar 25-hidroxi, quanto converter a 25-hidroxi em 1,25. Porque são duas etapas fundamentais, né, Gisela? Senão, ele vai parar em uma ou em outra por deficiência enzimática. Não funciona. Exato. Eu costumo associar as lipossolúveis na mesma cápsula, né? Então, da D, por exemplo, eu estava sempre prescrevendo, eu não, o Rock, né? Para mim, 5 mil, tá? Como uma dose de manutenção, mas agora eu realmente creio que o que o Cícero falou tá mais adequado do que eu tenho visto. Eu acho que realmente o ideal seria 10 mil, mas sempre coloco a K2 MK7 em 120 microgramas, porque, gente, é a K e depois a que fazem o quê? Que pegam o cálcio e botam de fato no osso, né? Porque aí é que você vai ter o melhor resultado. E a vitamina A, eu coloco de 10 para 1 em relação à vitamina D. Então, se eu estou usando 10 mil, eu ponho 1.000. Aí eu já não sei o quanto que você coloca de A, no caso. Tá. Deixa eu dizer como é a minha fórmula e por que eu uso assim. A minha, do Ícaro de manutenção. Sim. Eu uso 20 mil dia, tá? Uso 20 mil dia, mais 250 microgramas de K2MK7 ou de composição K2MK7, K2MK4. 250. Por quê? Porque a nossa dieta, em geral, é muito pobre em fermentados, Gisela. E aí, quando você usa umas 120, 150, você está pressupondo que o paciente vai colocar um mínimo de fermentados no dia a dia. E eu tenho visto que para os pacientes não está sobrando, sabe? Pode falar, por favor. E é mais sua praia. Eu estou contando com a microbiota intestinal para complementar, né? Porque ela consegue fabricar 50%. Ela não é fonte, mas ela consegue complementar aqueles uns 50% que ela é capaz. Mas você tem toda a razão. O problema, Gisela, é que até você atingir uma microbiota que em variedade e qualidade adequada demora. Então eu começo com 250 e eu mantenho 250 para mim, Ícaro, porque eu sou médico e se eu tiver alguma coisa, eu sei me gerenciar. Mas para o paciente eu começo com 250, quando está bem eu desço para 200 e mantenho 200. Perfeito. Vitamina A. Como a maioria dos meus pacientes aprende a importância de uma boa beterraba, principalmente pré-treino, de uma boa cenoura para a pele, de uma boa abóbora de vez em quando, sabe? Aí o que eu faço? Eu consigo relaxar um pouco e colocar a vitamina A 10 mil, beta-caroteno 5 miligramas. Porque aí com esses dois, eu vejo que o paciente, ele suplementa o resto na dieta. Até porque vitamina A, como está na cascata de antioxidação, A, E, C e ácido alfa-lipoico, ela gasta demais, né? Então eu quero uma sobrazinha. Se eu estiver falando besteira, me corrija, tá? Imagina, eu tô aqui anotando. Pois é, porque outro dia, realmente,
eu coloco 10:1, mas já vi pessoas e médicos colocando, como você faz, 10.000 também de A. E eu boto magnésio, tá? Eu coloco ou o magnésio treonato em torno de... O magnésio treonato ali de 400, 500 miligramas. Vai ficar muito pó, porque eu gosto de usar sublingual. Meus pacientes reclamam, doutor, que essa fórmula tem um gosto ruim, mas ela entra muito bem, porque o pozinho que gruda na circulação sublingual, ele ainda tem uma absorção retardada depois. Fantástico. Aí eu peço para botar o treonato 400 a 500 miligramas. Por quê? Porque o magnésio treonato só tem 20% de magnésio. O resto é ácido treonâmico que entra no cérebro. A maioria das pessoas tem carência e é ótimo, né? Para energia, para cognição. Mas se o paciente for muito ansioso, eu troco para o magnésio taurato. Porque eu já ajudo ele na ansiedade dele também. Esse eu nem conheço, porque eu conheço os 3 indo para o treonato assim, o melhor por conta justamente do cérebro. Você usa qual? O magnésio taurato? Tem o taurato, viu, Gisela? E ele é muito bom. Isso, com taurina. O magnésio taurato, se eu não me engano, ele também é cerca de 20% magnésio. Ou seja, nos 400 miligramas de magnésio taurato, você vai ter aí uns 80 miligramas de magnésio elementar. Mas a taurina e o treonato são excelentes carreadores do magnésio, principalmente para a parte cerebral, entendeu? Tá. Agora ficou bom. Tava quebrando. Agora tá bom. Pode continuar. Tá. Então, assim, tem gente que gosta do dimalato, do glicinato, mas eu gosto mais do taurato e do treonato mesmo. Tá, ok. Tá. E... do corpo? Porque eu coloco o treonato. Então, a gente trabalha com as outras fórmulas quando eu fico olhando assim, bom, esse aqui é mais para a parte muscular, esse é mais para a parte articular. Então, a minha dúvida, porque senão eu boto tudo treonato, que é muito melhor. Sim, eu tenho 4 seleções de magnésio. Deixa eu explicar como eu faço, e aí você, não sei, diz aí se você concorda. Quando o paciente precisa de uma coisa mais barata, eu uso o magnésio quelado normal, aí vai com glicina. Né? Sim, quando o paciente tem um pouco mais de dinheiro, digamos assim, ou eu quero um fim de desintoxicação, eu uso dimalato. Quando eu quero entrada melhor no cérebro para o paciente não muito estressado, eu uso treonato, que é o que eu mais uso. E quando o paciente é mais estressado, eu vou para o taurato. Taurato. Repete, por favor, depois do dimalato, porque quebrou a conexão. Depois do dimalato, você gosta do? Eu gosto do treonato, é o que eu mais uso, porque ele é bom para o cérebro. E eu digo para as pessoas, tanto que eu coloquei isso lá no icaro.med.br/saúde cerebral. Tudo que faz bem para o cérebro faz bem para o resto do corpo. Então cuide do seu cérebro e o resto vai para o tabela. Né, Gisela? E aí, eu sou fãzão do treonato. Mas quando o paciente é muito ansioso, eu troco o treonato pelo taurato. É mais legal essa dica. Entendeu? E você vai nessa mesma dose aqui. Ixi. Congelou? Alô? Cortou, Gisela. Se eu uso a mesma dose do taurato com o treonato? Sim, porque a equivalência do elementar é basicamente a mesma dos dois. Mas a minha fórmula de vitamina D, eu coloco com outras coisas, tá? Eu coloco um pouco de bório, porque a maioria dos meus pacientes precisa do bório para carrear a pregnenolona para o cérebro, e a maioria das pessoas tem carência de bório na dieta. E os ossos precisam do bório para aproveitarem melhor o cálcio quando a vitamina D entra. Exato. Tá? Fora isso, eu gosto de acrescentar na fórmula coenzima Q10, tá? Porque eu acho que a coenzima Q10, ela é fundamental para a energia, e a vitamina D também, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Que eu tô vendo que ela corta toda hora. E Carol, a Q10 você usa
Ou você gosta do Biquinol ou do PPQ? Cortou, você Biquinol está perguntando... Ah, da cortou um Q10. pouco. A Q10 ou o Biquinol ou o Sim. PPQ. O PPQ é mais caro, mas o Biquinol não está tão assim diferente da Q10, né? Excelente pergunta. Quando eu quero mais antioxidação, eu uso o Biquinol, porque ele é o melhor antioxidante intramitocondrial também. Quando eu quero energia, eu uso coenzima Q10, tá? E Legal. quando eu quero coenzima Q10 ou o Biquinol, mais uma proliferação de mitocôndrias, melhorar a multiplicação mitocondrial, eu coloco PQQ 5 miligramas ou até 10 miligramas. Só que aí a Uau. fórmula fica muito cara. Muito cara. Ah, E eu mas, sempre gente, coloco NADH e glutationa nas minhas fórmulas. nossa, gente, isso é tudo de bom. Agora, PPQ, gente, mitocôndria é tudo. Primeira vez que eu fui do congresso do IFM, era sobre mitocôndria. Eu fiquei olhando e falei, gente, 3 dias de congresso fala de mitocôndria. É tudo. São as meninas que, nossa, tomam conta da gente. E todo problema começa por falha mitocondrial, né, Ícaro? Ícaro, eu tô vendo que a gente vai Sim. ter que acabar. Já tá dando quase 1 hora de Vai, senão live, não vai dar para tá? salvar. Dê seu recado final aí, depois eu dou o meu final aqui. Gente, comida, nada substitui comida. Vão para a feira e olha, assim, dê prioridade às coisas como elas estão na natureza e não deixe de comer uma folha verde sempre numa salada e principalmente uma da família das brássicas, que para o nosso fígado ele vai agradecer. Então, um brócolis, a couve maravilhosa, uma couve-flor. Gente, rabanete faz parte, a mostarda também faz parte. Enfim, eu sou apaixonada por comida e esse é o meu recado. E o seu? Ótimo. Eu vou perturbar a Gisela para a gente fazer outras lives, tá? Vamos olhar esses problemas de conexão. Peço desculpas para vocês, mas eu acho que foi top assim mesmo. E ó, muito obrigado pela audiência de vocês. E meu recado é: a vitamina D é importante. Deixei um link fixado para vocês e tudo. Mas antes da vitamina D, vem os hábitos saudáveis de vida, tá? Que a gente até vai conversar provavelmente amanhã na hora do almoço, né, Gisela? Sobre isso lá na Canção Nova, né? Exatamente. Se Deus quiser, Canção Nova amanhã, ao vivo, das 13h30 às 14h, vai dar certo. E aí eu convidei o Ícaro justamente para nesse programa, porque nesse vai ser isso, no outro vai ser imunidade. E no próximo eu já organizei, nós vamos gravar, você vai gravar 4 programas de meia hora, que Nossa, depois obrigado. que depois eu vou linkar 2 de meia hora para ser um de 1 hora, porque depois da pandemia o programa volta a ter 1 hora. E a gente não pode deixar de ter esse tipo de informação, porque vira e mexe a gente também não tem, vai para um congresso, alguma coisa, e aí eu mando colocar essa semana que eu vou chamar da Semana dos Seus Pilares ali. A gente vai depois conversar, porque eu já adiantei tudo, tá bom? Nossa, muito obrigado. É uma honra isso, viu? E, gente, eu e ela atendemos online nessa época de pandemia também. Ela está em São Paulo, eu estou em Brasília, mas estamos juntos, sabe? E que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela audiência. Amém, Obrigado, Gisela. amém, amém. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada mesmo, tá? Obrigado.